dia a todos. Eu sou o David, ele é o João, e nós temos a dificuldade de vos manter acordados e não focados no coffee break. E nós vamos ser agile, porque deram-nos 45 minutos e neste momento temos 25. Por isso vamos reduzir o tempo e tentar não vos privar do nosso coffee break. Para começar, o que é isto da execução? Okay? A execução, no fundo, é a transformação de um produto que foi ideado, que está muito bonito no Figma, mas depois tem que ser usado. E tem que ser bem usado. E tem que responder àquilo que são as necessidades do nosso cliente. E por isso, é este processo de transformação entre uma ideia que está concebida, que está, às vezes, corporizada em algo que funciona. Como é que isto é feito? Nós vamos guiar-vos, neste momento, por 3 passos. Primeiro passo, modelo de governo, a equipa e qual é que é o ciclo que nós usamos para desenvolver um produto. Depois, o João vai falar-vos naquilo que são os conceitos de cloud. Quando o Bruno vos perguntou qual é que era o vosso top 3 prioridades, se vocês não tivessem posto a cloud embora, o Ana como a primeira opção, nós íamos embora. E portanto, tinha um coffee break maior. Mas como vocês colocaram, então nós ficamos. E depois, finalmente, um caso real. Como é que nós aplicámos uma transformação num cliente e como é que isto correu, tudo baseado em cloud, ok? Não façamos disto um monólogo, é aborrecido, façamos disto uma conversa. Acho muito mais interessante, portanto, as perguntas, elas que venham no momento que for mais ideal para vocês. Posto isto, como é que nós olhamos para a equipa? A equipa, nós, tipicamente, num projeto standard, nós olhamos para 8 perfis-chave. Nós temos uma área de liderança. Essa área de liderança é formada por Engagement Lead, por um Product Owner e por um Tech Lead. O Engagement Lead, no fundo, faz a ligação estratégica com o cliente. É um misto de Project Manager com Account Manager e garante aquilo que é a ligação de vocês com a nossa equipe. O Product Owner, que tem a gestão do detalhe do backlog, é esta pessoa que é responsável por gerir o backlog do vosso produto. E o Tech Lead, que tem a responsabilidade de conhecer a solução técnica e de executar depois essa implementação. Na camada de implementação, temos designers, temos front-end developers, back-end developers, testers e DevOps. Não se esqueçam que estamos aqui a falar num contexto cloud, ok? E nós, tipicamente, aplicamos estes perfis no chamado modelo de estúdio. E o modelo de estúdio, como o Bruno há pouco dizia, é, no fundo, uma equipa que tem as competências certas para, no momento certo, entregar aquilo que é suposto. Mas, se for necessário, esta equipa estende e traz outro tipo de competências. Se vocês se lembrarem do que o Bruno disse, nós conseguimos entregar um produto desde a fase da ideação até à fase de escalar esse produto. E na escala desse produto está também aquilo que é o fomento da utilização. Para se fomentar a utilização, nós temos que perceber se as pessoas estão lá a chegar, se elas estão a usar, como é que estão a usar, que bottlenecks é que existem. E se tudo estiver correto, mas mesmo assim quiserem dar um boost, nós temos pessoas na equipa que se focam na parte da performance, na parte da ativação de campanhas, para também, no caso de ser um produto externo, poderem dar esse boost. Okay? Para vocês, é claro, aqui algum perfil mais esotérico vocês acham que não faz sentido? Tiago? Depende da complexidade do produto. Há produtos que são mais simples e nós, na nossa equipa, chamamos ou atribuímos a responsabilidade do Scrum Master ao Product Owner. Ele tem ali um chapéu misto. Se for um produto extremamente complexo, com uma equipa muito grande, com vários streams que estão a correr, e posso falar-vos depois de um caso desses que lançámos há pouco tempo, aí sim temos um Scrum Master. Mas não é líquido para nós que seja sempre necessário. Nós poderíamos ir para os projetos com uma equipa mais extensa, e estão aqui os perfis todos que nós temos dentro da nossa equipa. A questão é que às vezes não é necessário. Se for um produto mais simples, nós agrupamos aqui algumas competências naquilo que é o Product Owner, ou então, noutros casos, o Tech Lead também faz arquitetura, não é preciso ter aqui um Solution Architect a pensar uma arquitetura porque é uma coisa mais simples. Depende. Nós também aqui buscamos a eficiência para não ser depois, no final, muito oneroso também para os clientes. Qual é o papel
O Engagement Lead tem 3 missões. A primeira missão, fazer a ponte com o cliente. Garantir que há aqui alinhamento. Falar, conversar e entendimento. Às vezes não acontece, às vezes falhamos. E o engagement não acontece. Mas não é suposto. Portanto, o Engagement Lead faz a ponte com o cliente e garante esse alinhamento. Em segundo lugar, garante que o Product Owner, o Tech Lead e a equipa de projeto está a entregar aquilo que é suposto. E depois, há depois uma vertente, que eu diria, financeira, às vezes, de ok, temos este produto, o produto está entregue, não faz sentido ter continuidade, não faz sentido evoluir. E por isso é que eu dizia há pouco que o Engagement Lead é um misto de Project Manager, por assim dizer, com Account Manager, porque depois tem aqui uma vertente mais comercial. Em termos de modelo de governo, como é que nós nos organizamos? Tipicamente, e um modelo mais clássico, é este modelo separado, em que nós temos, do nosso lado, o Engagement Lead e um Product Owner a fazer a ligação com o Project Manager que está do lado do cliente, e depois estas duas pessoas garantem a gestão da equipa DevOps e o Project Manager faz a ligação com aquilo que é a realidade da sua empresa e do seu contexto. Okay? E isto é a abordagem que eu diria mais clássica e mais tradicional. Num projeto que nós lançámos há muito pouco tempo, e portanto, se vocês forem clientes da Mel e tiverem no vosso telefone a aplicação MyMel, essa aplicação foi implementada por nós. O modelo foi diferente. Este era o projeto do ano ao nível de cliente para a Mel. E por isso era mesmo bastante complexo. Nesse sentido, o que foi feito foi a criação de uma equipa mista, em que essa equipa mista tinha o Engagement Lead da DevOps, tinha um Product Owner da DevOps, tinha um Project Manager da Mel e depois esta equipa de gestão geria uma equipa mista entre DevOps e Mel. Estamos a falar de uma equipa de mais de 20 pessoas que estava diariamente a trabalhar para conseguir entregar um produto. Em termos de métricas, para terem uma noção, esta aplicação tem 170 ecrãs. Portanto, estamos aqui a falar de um monstro tecnológico. Teve uma transformação também a nível de cloud e por aí fora, com uma performance que tinha que ser incrível e, portanto, nós aqui tivemos que adotar um modelo de governo diferente. No meio destes dois modelos de governo, existem muitas possibilidades. Okay? Nós somos completamente flexíveis para montar aquilo que fizer sentido para cada projeto. Não há aqui dogmas, não há aqui fórmulas secretas. Analisamos com o cliente aquilo que for necessário, nós fazemos. Claro que sim. Força, André. A questão tem a ver com a compatibilidade entre os modelos de governo. Uhum. Tendo em conta a vossa experiência com os vossos clientes, como é que vocês aplicam o vosso sistema quando tem um paradigma, por exemplo, waterfall do outro lado, e tem que garantir a compatibilidade entre a vossa eficiência e projetos paralelos que seguem um paradigma totalmente diferente? Qual é que é a vossa experiência nisso e que ferramentas é que usam para equilibrar e atingir os vossos objetivos? Como eu disse há pouco, nós temos Agile, mas não é um Scrum puro, portanto é completamente adaptável nesse sentido. Se nós tivermos que ir para um caminho do waterfall, ou quase waterfall, o que vai acontecer é que as fases vão ser diferentes. Em vez de nós estarmos aqui a ter uma fase mais rápida de ideação da parte da atenção do backlog e depois muito rapidamente implementamos e começamos a entregar, o que acontece é que essa fase de backlog é muito mais extensa, há muito mais pressão no arranque nestes perfis de Engagement Lead e Product Owner que estão aqui quase a espremer o Project Manager do lado do cliente para absorver o máximo de informação e depois começa a haver entrega. O nosso foco, para mitigar eventuais riscos daquilo que pode ser uma colisão entre o Agile e o Waterfall, é tentar muito rapidamente entregar alguma coisa ao cliente para ver se o caminho está certo. Porque se o caminho estiver errado, e se nós estivermos no Waterfall, corre o risco de estar um ano a trabalhar e depois no final disto, não era nada disto. Vamos voltar ao início. E então, aqui temos que ser mais rápidos. Temos que ter uma base sólida que nos permita, pelo menos, obter aqui algum commitment do cliente de que o caminho está certo e depois fazemos a entrega. Isto vai coincidir com a tua pergunta, André, que é aquilo que é o nosso standard. Okay? O nosso standard tem muito a ver com aquilo que é o ciclo de vida de um produto e que vai casar também com a parte do think que o Bruno apresentou.
no understanding, portanto, entender aquilo que nós temos que implementar, criação do backlog, user stories, critérios de aceitação e por aí fora. Isto tudo fica registado naturalmente na ferramenta. Essas user stories são depois integradas numa solução, no design de solução, e que o João já vai falar disso, que é como é que nós vamos arquitetar e criar a solução para dar resposta àquelas necessidades. Entramos na execução, que é a implementação daquelas user stories e começam produtos a ganhar vida e a ser usável pelos utilizadores. Um conjunto de user stories que são entregues e que no fundo se traduzem em funcionalidades, criam depois uma release que vai para ser aceite pela equipa de quality e depois também do cliente, e no final o produto já está em execução, já está em produção, e então fazemos o suporte. Okay? Nós tipicamente usamos sprints de 2 ou 3 semanas. Se forem um waterfall, pode ser uma maratona de 6 meses. Depois temos uma release, tipicamente precisamos de 2 sprints para ter um conceito de release e depois o produto fica lançado. Okay? Questões? Dúvidas? Nada? Então, Sr. João. Muito obrigado. Bom dia a todos. O meu nome é João Mendes. Até agora estivemos a falar aqui um bocadinho do processo de pensar a aplicação, pensar a solução, perceber como é que montamos a equipa, como é que estruturamos, quem é que escolhemos para que funções, consoante o desafio que temos em mãos, mas falta perceber aqui um bocadinho também como é que nós idealizamos a solução em si, como é que nós desenhamos aquilo que depois o cliente no final vai usar e aquilo que suporta toda esta experiência. Gostava de lançar aqui um pequeno desafio para começar, que era levantar a mão quem já participou num desenho de arquitetura de uma aplicação, de uma solução. Se alguém já teve interação nesse... Ok, obrigado. Portanto, estamos a falar de cloud, estamos a falar de soluções na cloud e para aqui para a sessão de hoje eu trouxe um bocadinho mais focado, se calhar, na parte de App Modernization. No App Modernization, o que muitas vezes nós vemos é alguém que tem uma solução que ainda não está na cloud ou que está na cloud mas ainda não está bem otimizada e precisa de um upgrade tecnológico, precisa de evoluir a sua solução. Pronto, na cloud os principais conceitos que nós temos, existem outros, mas é trabalhar com os recursos self-managed, ou seja, nós temos que garantir toda a manutenção dos mesmos, temos que garantir que as máquinas continuam com os recursos necessários para a sua execução e que todo o software trabalha como esperado. E depois a parte managed, que é a cloud, é o próprio provider que gera estes recursos, que nos oferece outras possibilidades de escalabilidade, de flexibilidade e que nos permite despreocupar-nos de alguns temas. Relativamente à cloud, de uma forma mais geral, são muitas peças, são muitos elementos, são muitos componentes que fazem parte de uma arquitetura, que dizem respeito a uma solução. E para conseguirmos, de uma certa forma, agilizar todo este processo, existe algo para nos apoiar, que é o Infrastructure as Code. O que tradicionalmente era feito era alguém tinha que ir à cloud, clicar nos botões, configurar todo o setup, montar tudo o que era preciso para que a solução funcionasse, mas, entretanto, apareceu o Infrastructure as Code que nos permite fazer tudo isto através de código. Código pode ser versionado, código pode ser colocado no repositório e automatizado, código que é seguro, que não vai mudar porque alguém esqueceu de clicar no botão Y ou X, e código que não permite falhas de segurança descontroladas. Isto é um bocadinho os conceitos base do Infrastructure as Code, estão aqui outros, e é isto. Relativamente a cloud e as soluções na cloud, até aqui estamos a falar muito daquilo que é o backbone das soluções, aquilo que é a arquitetura, aquilo que é o que suporta os alicerces da nossa solução. Agora vamos falar um bocadinho mais da outra parte, que é a parte aplicacional. Como é que nós desenhamos a solução? Podemos seguir existem outras formas, existem duas principais, que são aplicações mais monolíticas ou aplicações distribuídas. A grande diferença entre elas é que numa aplicação mais monolítica, normalmente temos tudo numa única instância, está tudo no mesmo sítio, é mais difícil de escalar, é mais difícil de nós conseguirmos estender, porque quando estendemos temos que estender a peça inteira e torna-se menos modular, menos flexível do que nas arquiteturas mais distribuídas. Numa arquitetura mais distribuída, o mais conhecido é os microserviços,
é o que toda a gente andava a ouvir falar, acaba por ser o chavão, agora toda a gente quer microserviços, mas tem aqui outras necessidades. Tem aqui uma necessidade de conhecer bem o domínio de negócio que estamos a operar, perceber aqui bem os limites, para que depois não exista sobreposição ou dependências indesejadas entre eles. Pronto. Para a automação é a palavra do dia, é o que toda a gente quer, processos automatizados, processos que sejam fáceis de gerir, de controlar, de medir, e o CI/CD também traz-nos um bocadinho isto. São pipelines que são executadas para todo o processo, desde o momento em que nós codificamos e colocamos o código no repositório até o momento em que ele chega ao servidor e está pronto a ser usado. Temos estas stages que estão aqui discriminadas. É sempre importante nós garantirmos o nosso código tem qualidade, está limpo, segue os padrões que nós definimos, garantamos uma única base e uma base comum de projetos para ser mais fácil fazer a gestão dos mesmos. A parte de build, quando falamos em teste, muitas vezes associamos o teste só a testes funcionais ou só a testes unitários. Existe muito mais coisas, existe testes de segurança, como por exemplo o SAST, que é um Static Analysis do código. Portanto, ele vai analisar todo o código e perceber se existe alguma falha de segurança. Existem testes unitários, em que estamos a testar blocos de código. Existem os testes funcionais que podem ser feitos acima de uma release. E como por último, temos a parte do deploy. Ali do meu lado esquerdo temos algumas ferramentas mais conhecidas para correr estes processos, o GitHub Actions, ou o GitLab CI/CD, Jenkins, entre outros. Por fim, queria deixar esta nota. Nothing works better than just improving your product. Acho que é um processo contínuo, é um processo que devemos ter sempre em mente. Não devemos parar no tempo, não devemos deixar de atualizar o nosso código, a nossa aplicação, o nosso produto. A tecnologia está a evoluir muito depressa e é importante apanharmos estamos sempre a apanhar a onda para não ficarmos para trás. Obrigado. Sim. Então, já falámos daquilo que é a teoria, do modelo de governo, da equipa típica, já falámos de como é que é um ciclo de produto. O João já vos deu aquilo que são os conceitos base da cloud, o que é que nós costumamos usar, que tipo de arquiteturas é que existem, e agora como é que isto foi feito na prática. Okay? Temos um cliente, isto é um caso real, temos um cliente que tinha aqui dois desafios. O primeiro desafio tinha a ver com otimizar uma operação em que tinha uma equipa de cerca de 40 pessoas que diariamente aquilo que faziam era operações de cálculo de comissões a serem pagas a prestadores de serviços. Portanto, imaginem o que é, na vossa operação, termos esta sala em que vocês todos estão a fazer processamento de operações manuais para saber quando é que este cliente vai pagar aos seus prestadores de serviços. Ao mesmo tempo, estamos a falar de um altíssimo volume de informação. Eram cerca de 20 mil transações que eram processadas por estas pessoas e, portanto, para além daquilo que era o volume das transações, pensem na potencialidade de existir erros humanos de cálculos, porque alguém se esqueceu de um ponto, alguém se esqueceu de um zero e, portanto, pode haver problemas com isso. E ainda estão a fazer um caminho de migração para a cloud, sair do on-prem para a cloud. Neste caso, estavam a ir para a Azure e foram para a Azure. E, como se isto não fosse suficiente, ainda disseram que temos aqui um Salesforce e o Salesforce vai ser a interface para os nossos colaboradores interagirem. Okay? Por isto, Cloud Azure, queremos automatizar um processo que é altamente manual, custoso, não só a nível humano, mas também a nível de custos, e gostávamos muito que esta solução fosse o nosso piloto e prova de conceito desta migração para a cloud, e até porque vai-nos dar jeito, porque temos um Salesforce e era porreiro pormos isto lá em cima. Okay? Qual é que foi o modelo de governo que nós usámos aqui? Como vocês estão a ver, é um modelo de governo um bocadinho diferente daquilo que eu falei, porque existe uma variável que não partilha no outro modelo de governo, que é um fornecedor externo
porque neste caso era o fornecedor que estava a implementar o Salesforce naquele cliente e por isso também teve que ser gerido. Se vocês se lembrarem que eu falei de 8 pessoas tipo num projeto, neste caso do nosso lado nós tínhamos 4. E respondendo aqui um bocadinho também àquilo que o Tiago há bocadinho perguntou, neste caso concreto, o Engagement Manager era também um Proxy Product Owner. Tínhamos depois o Solution Architect, neste caso foi o João, e depois tínhamos um Back-end Developer e tínhamos um Automation Tester, porque no fundo nós aqui não estávamos a desenvolver interface. Estávamos a integrar com o Salesforce e o Salesforce depois é que tinha a User Interface para os utilizadores. Do lado do cliente, o Project Manager, que no fundo era a pessoa que era responsável pelo projeto, tínhamos uma Business Analyst, que era a pessoa que tinha o conhecimento funcional dos sistemas, e depois esta equipa de 2 pessoas abstraía a complexidade para a equipe do cliente e também para o fornecedor. A primeira solução idealizada para este projeto foi esta que está aqui. Só para trazer aqui só para dar um bocadinho de contexto antes de olharmos para isto, o que acontecia aqui no nosso cliente era que existem os prestadores que têm um PDA, um telemóvel, e que ao final de uma determinada ação aquilo despleta um evento. Okay? Um evento com os dados do que é que ele está a fazer no momento da ação que ele executou. Esse evento era processado por um back-office e estes 40 operadores o que estavam a fazer era estar neste back-office a catalogar os eventos, a agregar os eventos e depois a pedir o cálculo do valor a pagar. A questão é que havia updates que não eram controlados, havia outros fatores externos que eles queriam aplicar sobre este cálculo de tarifa que não estavam planeados e tornava-se muito difícil. Muitas vezes o que eles faziam até era extrair isto para um Excel, aplicar lá certas regras que eles tinham no Excel e fazer então aí o cálculo dessa comissão. Aquilo que nós idealizámos foi uma arquitetura em Azure. Aquilo que já tinha sido mudado previamente foi a criação de um Kafka, que basicamente é um Event Processor. Aquilo que faz é processar um conjunto de eventos em fila e entregar de um sistema A para um sistema B, ou N sistemas B, e de N sistemas A. E o que acontece é que esse back-office, em vez de guardar os dados, ia passar a escrever neste Kafka, e este Kafka ia entregar então esse evento ao nosso consumidor. O que tinha sido pedido no momento era que este cálculo fosse feito num batch noturno. Portanto, a partir do momento em que o dia fechava, eram calculadas todas as comissões a serem pagas desse dia e publicadas para o Salesforce, para no dia a seguir, então, se disputar os restantes workflows para dar seguimento a estes pagamentos. Uma vez que estamos a falar aqui de um volume de dados monstruoso, eram mais ou menos 50.000 ações por dia que disputam cerca de 2 milhões de eventos. Cada evento tinha outras particularidades. Esta foi a primeira abordagem com o contexto que nós tínhamos e com aquilo que tinha sido discutido desde o momento do think até ao momento do estabelecimento da equipa, etc. Entretanto, vimos que isto não era suficiente e tivemos que fazer uma alteração. Não há problema nenhum em alterar design de arquitetura, é algo que muda e deve mudar sempre que o contexto muda, sempre que o negócio muda. Aquilo que descobrimos foi que não é só os contractors ou os agentes que enviam eventos, são também os operacionais que precisam mudar alguma coisa a meio, são também workers que estão a correr em background que publicam esses eventos e passamos de 1 para 3 tópicos. Portanto, 3 filas de trabalho, 3 filas de eventos. Esta alteração obrigou-nos aqui a mudar aqui um bocadinho a arquitetura que nós tínhamos definido. Passámos de um consumidor para ter 3, para ter consumidores dedicados para cada um dos tópicos, para que não houvesse balanceamento dos eventos no mesmo consumidor e conseguir obter todas as mensagens no menor tempo possível. E mudámos a forma como fazíamos o cálculo da comissão de um batch ou um job noturno para algo mais on demand, ou seja, tínhamos aqui uma queue interna de mensagens
que sempre que íamos consumindo, íamos fazendo a validação das mesmas e assim que nós víssemos que tínhamos um evento completo para cálculo, executávamos esse cálculo e explorávamos diretamente na API. Portanto, desta maneira foi possível diminuir e até reduzir aqui o número de pessoas que eram precisas para este tipo de operação e melhorar aqui muito a forma como era a apresentação dos dados e o controle desses dados, com toda a parte de métricas e logs em todo o processo. Nós hoje não trabalhamos só com clouds públicas, okay? Temos clouds públicas, clouds híbridas e clouds fechadas, até porque a área da saúde e a área da banca, por via mesmo das próprias regulações, não estão muito confortáveis e para uma cloud pública de forma tranquila, não é? Portanto, nós conseguimos dar resposta nesse sentido. Se de facto a parte da segurança for crítica, e nós trabalhamos com dados muito sensíveis por vezes, no caso da DevOps nós podemos socorrer-nos da DevOps Cyber Trust e são esses colegas que vêm trabalhar connosco que no fundo certificam que aquela solução é segura. E existem aí tantos testes de intrusão, existem pen tests, nós chegamos a ter equipas mesmo que estão a fazer tentativas de hacking, mas também tudo aquilo que é o levantamento de sistemas críticos, de fluxos de informação, onde é que isso está guardado e que potenciais ameaças é que existem para que possamos depois mitigar.